Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joelma Bianco de Biasi, natural de Orleans. E estou aqui com um senhorzinho que eu conheci hoje, o senhor Moisés Salvalágio, natural de Rio das Furnas, que pertence a Orleans também, uma parte, seu Moisés? Então, o seu Moisés vai contar um pouco da história. O seu Moisés me conheceu hoje, seu Moisés. Como é que foi, então? Pode contar aí um pouquinho. Eu ia falar muito teu nome e tal, a Joelma, mas eu não fazia nem ideia quem era. Aí agora eu sei. E por que o senhor viu falar no meu nome? Ah, por causa das entrevistas ali, ó, a Joelma falou com a pessoa lá, entrevistou tal e tal. E daí eles escutavam. E você assistiu alguma das entrevistas? Umas duas eu assisti. É? E você achou interessante? Sim, é muito bom, porque apesar que hoje a juventude não acredita que a gente passou, que os antes do que nós, os antepassados passaram mais ainda, né? Eu acompanhei um pouco. Vai pegar o carro, seu Moisés, vem mais pra cá. Do tempo de sair do Rio das Furnas com os mantimentos colhidos na lavoura, tinha que levar de carro de boi para a cidade. É? Lá para o Brado do Norte, daí acompanhava os velhos com 10, 12 anos, frio, de madrugada, era tudo no carro de boi. E na lavoura era na enxada e no machado. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre você. Então você conta o nome dos pais, dos avós, o que você me conta? Meu pai era o Elias Salvalágio e a mãe Lúcia Neckel Salvalágio. Natural do Rio das Furnas. Meu avô era o Érico Salvalágio, Regina Beltrame. E da sua esposa, o nome dela? Justina Volpato de Bona Salvalágio. Ela tem quantos anos? 70 vai fazer agora em março. E você? 71 feito. Em janeiro, né? É. E aí, você tem quantos filhos? 2 filhas. 2 filhas mulheres? É. E netos e bisnetos? 4 netos e uma bisneta. E o que você me fala sobre a sua vida familiar? Você é feliz, realizado, seu Moisés? Porque o pai sempre dizia, o cara tem que ser contente com o pouco que tem, dar valor com o que tem, tendo saúde e oportunidade de trabalhar. Tá bom, tá beleza. Tá bom. Não tenho que reclamar. Muitos amigos, com certeza. Católico. É, religião católica. Já trabalhou na igreja? Já teve alguma... Do CAEP no Rio das Furnas. Isso? Nos anos 80 e final dos 80. Uhum. E aí, seu Moisés, você sempre viveu na agricultura. Conta um pouco, como é que era antigamente? Você já falou, muito trabalho, né? Tudo no arado. Era pesado. Trabalhava muito no mato, com certeza. E o forte da região na época era a mandioca, em vez de farinha. Isso. Nós não tínhamos, os vizinhos lá, o seu Hermínio Pirim, daí a gente fazia, e daí pagava em troca de serviço. E aí carregar 70, 100 toneladas de mandioca todo ano nas costas. E no carro de boi, né? Meu sogro também, Jacó de Biasi, fazia muito isso, quando trabalhou no engenho. E o dia da enchente, seu Moisés, onde é que você estava? No como 74? foi? Dia 3 de março, se não me engano, 4, né? 24. E aí? Se eu te conto que o dia que derrubou as pontes, naquela noite, a ponte do Braço do Norte caiu às 11 horas da noite, segundo conta a história, e às 9h30 eu estava em cima dela. Preso no salão paroquial, eu e a mulher, curso de noivo em Brado Norte, a tarde inteira daquele domingo. Você estava fazendo curso para casar? Quando soltaram nós, que terminou, já estava escurecendo. E aí a água dentro da cidade de Brado Norte vinha no joelho. E chegamos ali na ponte. E agora? E aí? Teve que passar? A noiva, como diz o outro, e uma prima dela passaram num griteiro e eu fiquei olhando. Aquela água vinha, batia na mureta da ponte e a ponte balançava. E eu ali olhando em cima que vinha um boi rolando. E daí ele engaiou na ponte. E eu fiquei ali, a ponte tremia. Tá, daí passemos e daí para chegar em casa. Escuro igual um breu que tu não via, um paro na frente do nariz. E aí de segunda de manhã, esses morros desmoronados e tudo, aí a ponte do Brado Norte caiu. E eu em cima dela era umas 9 horas, 9h30. Já pensou? O pessoal do Rio das Furnas aí atingiu bastante também. Daí tinha um cavalo de aranha que dizia, amarrado do lado de cá no pasto do fundo de um parente ali. E daí com esse cavalo naquela escuridão?
Daí pelo Rio das Furnas então não passava mais. Aí você subia o Rio Glória, uma estradinha estreita e tal. E quando chegamos no tal ponto, um pé de laranja, uma pedra no meio da estrada. E agora? Tirar esse cavalo da charreta. Daí a mulher e a prima dela puxaram ele lá para um barranco e caiu em chuva e barro. E eu peguei essa charrete nas costas, força o cara tinha mesmo, era novo, joguei por cima. E daí já andamos lá, maremos de qualquer jeito para trazer até em casa. Mas aí no dia que eu sempre dizia que eu não passava em cima de uma ponte pênsil, a ponte de arame que se dizia. E daí carregou a ponte e botaram uma balsa. E daí eu casei em abril, um mês depois. E a semana antes da outra enchente, enche o rio, leva a balsa do Rio Brado Norte embora. Daí teve que passar na ponte de arame na Mara. Ah, meu Deus. Daí se eu conto hoje lá para os netos, quando eles veem essas tragédias aí afora, que desmoronamento e chuva, e eu conto dessa daí, eles não acreditam, eles acham que nunca deu isso aí. E como deu uma vez, pode dar outra, né? E a sua propriedade lá, como é que ficou daí? Ah, deu uns desmoronamento em algum lugar mais encosta, mais muro, mas não prejudicou muito. Porque fica alto daí. Aqui foi feia e eu passei medo. Sim, sim. Mas o cara, quando é novo, não tem medo de nada e mete a cara. E o que ia fazer? No meio da rua, de noite, chuva, água para todo lado, escuro. Tentava ir embora, tinha uma barreira em cima, encobria o cara lá debaixo do bar e pronto. E você tem algum outro caso que você lembra da enchente que você gostaria de relatar aqui nessa entrevista? Não, daí outra... Lá tem uns vizinhos, esse engenho de farinha que eu te falei do Pirim, lá do seu Hermínio Pirim, esse a enchente levou tudo. Eles estão para saber onde está ainda hoje. Perderam criação, com certeza? Não, até aí não. Daí não. Porque lá o Rio das Furnas é um lugar alto, né? E o que mais você conta, seu Afonso? Mais novidades do tempo do serviço? A igreja, a comunidade, você tem algum caso? Eu, na verdade, me criei até os 20 anos na comunidade da Furninha. Nasceu lá? Além de pertencer ao Rio das Furnas, onde eu nasci, que era meu avô, era Rio das Furnas, mas como a igreja da Furninha era mais perto, a gente ia lá. E aí depois a gente passou para o Rio das Furnas definitivo. Mas tanto fazia, Rio das Furnas, Furninha era... Daí no Rio das Furnas eu fui no CAEP no 88, acho. A participação da igreja lá, a construção da igreja nova, você acompanhou ou só ouviu contar a história? Porque daí lá nas Furnas, já ia esquecer, a enchente prejudicou a igreja antiga. Por isso que fizeram uma nova? E é no alto, né? Ela mexeu com a estrutura e descobriram porque a porta não abria mais. Ela pegou no piso e não... E daí teve que ficar com medo, ela ficou condenada, daí fazia o terço, os domingos no salão. Daí foi derrubado ela e... Mas assim mesmo ela não queria cair embora, que eu acho que se tivesse deixado, acho eu que ela estava lá em pé ainda. Sim, sim. Mas foi feito outra e... Tá lá. Mas hoje dá um desânimo, tu chega nos domingos, dá 4 pessoas nas igrejas, eu falando com as pessoas, diz que é toda a comunidade, não... E antigamente enchia a igreja que tinha dia domingo que ela ficava pequena. Pois é, lá no Rio Pinheiro, no Barracão, mesma coisa. Eu sou natural da comunidade Barracão, mudou bastante. Sim, o Barracão eu ia muito, uma comunidade grande, católica, como diz o outro. Mas hoje tu chega um domingo, 15, 20 pessoas e não sei se o pessoal vai trabalhar ou se fica em casa, o que faz. Mas é aquele tal negócio, tu fala, tu não acredita, tal. Não vai, mas daí quando precisa corre atrás. Mas ainda existem as famílias, né? Eu sempre digo assim, seu Afonso, seu Moisés, vale a pena viver e conviver em comunidade, porque não adianta só a gente viver, né? Então se a gente vai na igreja, eu por exemplo, é difícil domingo que eu não vou na igreja.
Então a gente se conversa com as pessoas, com os parentes, com os amigos, né? A gente atua na comunidade na maneira do possível, se sente útil, né? Mas você, veja bem, ali no Rio das Tunas, é comunidade de bastante família idosa e tal, hoje já não existe mais aquele pessoal que tu conversava e tal, hoje é mais uma geração nova. E eles, o lado deles hoje é outro, vê esses estudos, o pessoal vinha para a cidade, começou esses ônibus trazer os alunos estudar aqui e tal. Então mudou, eu digo eu 100% não, mas 90% mudou. Sim, mudou bastante. E o pai, eu falava com um amigo da juventude hoje como é que tá e tal, e o cara me disse, mas não é a juventude culpada, é nós mesmos, os pais. Porque aí do domingo, se eu fosse para a igreja e o pai não me via lá dentro da igreja, na frente, no banco na frente dele. Quando eu chegava em casa era a primeira pergunta, onde é que tu estava na hora do terço? E daí a vara pegava, né? E hoje o pai fica na venda, o filho fica em casa ou fica na bodega também. E aí é balada, é cavalgada, é trilha de moto, Aí daí, chega o domingo não aparece ninguém. Sei lá se nós estávamos errados na época, os nossos velhos, ou se é eles que estão certos hoje, tem que deixar, porque o que vai fazer? Vai brigar, vai. A cultura mudou, né? A cultura dos jovens de hoje, o pessoal mais novo mudou, pegaram outros rumos. Mas ainda a igreja está de portas abertas, se recebe o pessoal, né? Sempre tem... eu não vou na igreja porque eu tenho essas duas pessoas. Disse, não interessa, se eu tenho a minha fé e eu vou lá na igreja, pode ter só uma pessoa ou pode não ter ninguém. Eu vou lá e faço a minha parte. Jesus Cristo disse assim, aonde tem um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, né? Mas então tem que deixar assim, daí tu pega, depende da conversa, depende da pessoa, e eles vão para cima, critica padre, critica não sei o que, mas não adianta. Critica o padre e daí na hora que precisa corre atrás, porque morreu o pai, o padre não veio. Mas sei lá, e a pessoa quando podia também nunca ia. E depois o padre ele tem bastante serviço, né, seu Moisés? Não é assim, não é tudo como a gente quer também, né? De um jeito e... assim em todos os lugares, né? Outro, tu quer que um respeite a tua opinião, tu tem que respeitar a dele também. E aí, seu Moisés, e aí, você lembra de quanto que tinha o tempo dos tropeiros, criação de porcos, que vinha da serra? Descia o gado da serra a pé, que passava ali em casa, nós era pequeno, corria para a estrada para ver as tropas, ou vinha da escola. O pai avisava, nós ia para a escola e, se vê a tropa que vem, sobe o barranco, fica no meio da estrada. E contra o que plantava, no verão plantava muita batata, daí chegava meio de maio, subia ali na Três Varas, colonada. Aí pegava porco ali para engordar na batata para daí vender. Aí dava tropa de 40, 50, mas subia em 3, 4 vizinhos e... o meu sogro contava muito sobre esse negócio daí nós era dos pequeno, porcos, nós ia junto. vinha da serra. E daí você vinha na frente da tropa com uns 10, 5 quilos de milho no saco e vinha jogando. E eles vinham comendo, né? Vinham comendo, mas assim mesmo tinha muito que garar o mato ainda. Bem assim que meu sogro Jacó de Biase contava. Você conheceu ele, seu Moisés? Todos os de Biase, velho. Teófilo, Bastião, ele tudo. E tudo que acabou, né? Não, mas sempre a gente tem o que a gente deixa dessa vida, seu Moisés, a história que a gente levou, né? E depois tem que ser tudo, porque eu falo com o idoso que tem lá na Toninho, o Belmiro Ascari. Ele trabalhou muito com boi e ele sim trabalhava com madeira bastante, mais do que nós. E fica aquilo ali, tu mora e leva junto. Eu sou doente com a junta de boi, eu sempre gostei. E eu tenho que ver o meu boi, hoje de manhã antes de sair, fui ajeitar aí certinho, agora eu vou chegar em casa, tem que ver de novo. Mas não vou mais comprar boi, não precisa e tal, não, mas eu até que eu puder, eu quero, desde pequeno domando boizinho e você é domador de boi? E a luta era a junta de boi, porque não tinha outra condição. Carregava, reunia os vizinhos, 7, 8 sacos, depende da junta de boi, de feijão no carro e madrugava para Braço Norte.
E fazia madrugada 3 horas, 4 horas, para depois de meio-dia estar em casa. Sim. Porco levado gordo lá embaixo para matar no carro de boi. Sim. Quando começou o primeiro caminhão, aí era novidade, nós corria tudo para... A noite antes não dá, amanhã o caminhão vem buscar o porco. Tudo para ver esse caminhão, porque nunca tinha visto. Nos anos 69, quando eu nasci, quando eu era pequenininha, eu também passei por problema de saúde e a minha mãe não tinha carro. Naquela época ela só tinha caminhão, os veroneses lá no barracão, né? Lá na Furninha, tinha o Desidério e o Oscar, tinha um jipe. Lá no Rio da Suna tinha mais uns 2. E se não era... Eu com falasse de saúde, não sobrou mais ninguém para contar. Olha aqui na tela que você está conversando com as pessoas. E daí, com 11 anos, o dia de São Sebastião era sempre dia santo de guarda, tinha terço e tal. Eu cheguei em casa de meio-dia com a dor no joelho. E de repente passou aqui na coluna, bem na cintura aqui. E ali eu fiquei 20 dias sem me mexer em casa, na cama e no fim gritar dia e noite. Até que me levaram de madrugada para Brás Norte. Naquele tempo não tinha esse negócio de SUS, de LPS, de tal. Estacionar aqui, ó. Era... E daí como Brás Norte era mais perto, vendia tudo lá. E aí eles pegaram... Hoje eles desbateram um raio-x, daquele tempo tinha que fazer uma chapa. É verdade. O doutor Irso, um médico antigo, nem sei se hoje é vivo ainda, mas acredito que não, ele foi embora do Brás Norte. Era só ele. Então fez essa chapa. E eu deitado ali, ó, de barriga, se mexesse eu gritava. Aí eu me lembro sempre de manhã, chamou meu pai assim na janela e mostrou essa chapa e disse, ó, teu filho tem que ficar engessado da cintura até no pescoço 90 dias. E aí veio um enfermeiro, o Nico, que eu lembro bem, me levou lá para passar o gesso e viu um caroço aqui na coluna. Aí ele chamou o doutor e disse, tem que operar e é já. E a anestesia não pegou, era diferente do que hoje. E aí me passaram a faca no vivo assim. Mas aquilo eu gritei tanto, lá dentro, que em 3 homens para me aguentar não era fácil. Eu com 11 anos, é que eu era forte. E não sei como eles amarraram um cinturão aqui no braço aqui, ó. Sim. E ele cortando aqui na coluna, só osso. E de tanta força que eu fiz, eu rebentei o cinturão daquele. Nossa. E tinha um médico formado, recém-formado, era fevereiro. Ele era a família Sandrini. Estava estagiando ali com o doutor Isso. E no que eu rebentei esse cinturão, levei a mão aqui onde o doutor estava trabalhando. E esse médico novo segurou aqui, ó. E eu dei uma tamanha de uma mordida no braço dele. Que aquilo gritou, deu um berro igual faquear um boi. E ele ficou médico velho e tal, o doutor Isso também, e eu já era rapaz formado. Quando ele me via, dizia, o homem que morde os outros. Eu dei uma tamanha de uma mordida naquele médico, que eu acho que aquele moço, se é que já morreu, ele morreu, mas não se esqueceu nunca mais. Então, seu Moisés, olha só, a gente já está conversando já faz 18 minutos. Eu quero convidar você que se um dia tiver oportunidade, você sabe onde é que eu moro, né? Entra lá em casa, conta mais histórias. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2023, a gente se encontrou por acaso aí no posto de saúde. Estamos aqui prontos para ir para casa e a oportunidade que o seu Moisés disse que acompanhava as minhas entrevistas, para ele contar a história dele também um pouquinho. E aí uma história que eu ia esquecendo, eu contei uma vez, o Robson gravou. Robson Lunardi? O meu gravou avô, com quem? Comigo. Ele já gravou com você? Já faz um tempão. Olha só, de vez em quando ele me pergunta se eu tenho alguém para indicar para ele entrevistar, então ele já gravou com você. Eu vou contar ela de novo para o pessoal falar mais um tempão. O meu avô, o Érico Salvalage, bebia uma cachaça que era... Olha aqui na tela, seu Afonso. E ele era muito amigo do pessoal do Rio Pinheiro. Os de Biase, ali os Matei. E eles caçavam, como diz outro, aquele bichinho que corria muito, o viado, e tinha que matar um para fazer um 3-7, fazer um churrasco. Nós sortávamos os cachorros aqui no Rio Pinheiro, os de Biase, e subia o morro, dizia hoje o Morro dos Pirim. Atravessava ali, o cachorro nunca pegava. E o nono, como diz o italiano, vinha da Olhões, bêbado, da cavalo do burro. E o de Biase e o
Antônio de Biasi disse, o Érico, tu espera no trilho amanhã de manhã. E a hora que ele passa, que os cachorros chegam em cima do muro, que dão um sinal, ele tá indo, vê se matemos um para nós jogar um 3-7 e assar esse bicho. E ele chegou em casa, foi carregar o cartucho, dizia a espingarda pica-pau era carregada pela boca, pelo cano. Teu marido, teus cunhados mais velhos devem saber. Daí não tinha mais munição, chumbo para botar. Ele botou um prego de pregar ponte no cartucho. E foi para lá e a hora que o bichinho veio, ele pregou-lhe fogo. Mas levantou lá um poeirão, folha seca no trilho, no mato e ele não viu mais nada. Disse, errei o tiro, foi embora. Daqui a pouco os cachorros chegaram e viraram. Dá sinal lá, ele foi de volta, ele tinha pregado esse veado pelo rabo lá numa peroba. Ele contava. E outra vez ele veio para Olhões e ali disse que Olhões, o movimento era lá embaixo da rodoviária, o trilho do trem e tal, as casas de negócio era lá. E ele amarrou o burro e veio o trem. E o burro se assustou. Isso é verdadeira. E o burro assustou e puxou, arrebentou o cabresto, pegou o trilho abaixo e o trem de atrás. Na Pindotiba o trem pegou ele e matou o burro. E acabou a estrada, só tinha 2 trilhos em cima do rio. O burro chegou, parou e daí ele teve que pagar para enterrar esse burro e pegou os areios, botou nas costas, bebeu uma cachaça e veio embora. De Olhões lá nas furnas com a encilha do burro nas costas. Daí a turma dizia, morreu um burro, mas ficou outro. Tá bom, seu Moisés, então... Daí eu estava contando essa história uma vez, tempo do Celi Lotin, não sei se conhecesse. Sim, Jusceli Lotin, sim. Ele estava fazendo um livro, historiador. Sim, conheço daí muito. Eu estava contando Tenho contato com a esposa e a filha dele. O Divarte, o juiz Manquinho que tinha uma vez. E o Lotin escutou, ele disse, o que foi essa história? Eu disse, eu não lembro, não era nem nascido, mas aí a turma conta. Digo, e que a pessoa que ainda conta a história do burro do Érico que o trem matou, só tem mais um na folhinha que era o Joperão. Idoso, da mesma idade, digo, senão foi mais capelão há 60 anos. Senão ninguém mais há 50 se lembra. anos. Então matou o burro dele ali e ele foi com a encilha nas costas até em casa. Então, seu Moisés, já falamos há 22 minutos, né? Então dá um abraço, eu te agradeço pela oportunidade, né, de ter contado a sua história. E o dia que você quiser vir lá na minha casa, trazer a sua esposa e os dois juntos, contar mais história, fica o convite aberto. De vez em quando aparece alguém lá em casa. Eu gostei de conversar contigo e te conhecer. Teu marido conhecia há tempão. A família de Biasi Sim. Tem um que mora lá na Tuna, é muito parceiro, muito amigo. É o Remualdo, né? Ainda... É primo. Ele pergunta aqui, ó, esse meu pé aqui cortado. Sim. E aí tu foi cortar o pé com a motosserra? Eu disse, eu fui ver se ele estava cortando bem. Aí eu fui entrar no pé, não tinha madeira. Daí cortou. Então tá bom, seu Moisés. Valeu. Seu Moisés, né? Então, um abraço pessoal aí. Fiquei feliz de conhecer você e de poder ter gravado a sua história, né? É quando eu pega desprevenido, se o cara primeiro se concentra bem, hoje o cara tá cheio de coisa para fazer, não tá bem. Aí começa a vir, uma atrás da outra. Mas aí, se você puder, vem lá em casa, a gente marca e você conta mais história ali com a sua esposa. O mais importante é que eu acho a história do que mudou o sistema de trabalhar na lavoura hoje e 50, 60 anos atrás. Que antes era tudo mais braçal e agora é o maquinário, né, seu Moisés? Cada colono, se não tinha um engenho de cana para fazer o açúcar, não era colono. Plantava as canas no lugar sempre pior que tinha, ou no muro ou lá no meio da pedra. E aí pior que era assim. Carregar 500 metros nas costas para botar no carro dos bois. E agora, hoje, né, quase o pessoal nem mais sabe o que é pegar numa enxada, né, seu Moisés? Difícil. Mas é tudo maquinário, né? Maquinário e esses maledetos veneno, né, que tu bota veneno. Tem esse lado, Procurar um machado para cortar uma madeira, não acha mais. Lá em casa eu não sei se acha. Só para rachar lenha, né? Quando precisa. Tá bom, seu Moisés, um abraço. Né? Um tchau aqui no vídeo aqui, seu Moisés. Dá um tchau para quem tá vendo. E acompanhe essa entrevista no Facebook da Joelma Maria Bianco e no YouTube da Joelma, tá? Vai passar isso aí um dia Vai passar. Assim que eu puder, a gente passa ali nas redes sociais. E muitos vão rever
o seu Moisés, quem conhece, e ter a oportunidade de conhecer ele através desse vídeo. Valeu. Também conhecido, até a polícia Então, conhece o cara. Tá bom, então. Gente de bem, né? Beijo, seu Moisés. Tchau, tchau. É 10 horas? É, tá bom. Tchau, tchau.